Estamos vivendo o momento de se emocionar a cada capítulo de One Piece e ficar louco com um gancho para o próximo, né? O Oda tá trabalhando Egghead de maneira exemplar. Parece que ele conseguiu reunir tudo em que ele é bom, em que ele é ótimo, em que ele é melhor e superior a todos os outros autores em um único arco. A narrativa, as descobertas, a construção do mundo, a apresentação de personagens novos, alguns deles que a gente esperava. Então, pô, esse capítulo 1105 de Egghead é um capítulo que ele termina sendo as consequências do anterior, um capítulo de andamento de uma situação, mas que ali no último quadrinho ele joga uma faísca que incendeia o fandom de One Piece. Capítulo 1105, o ápice da ironia, é aquele discurso do Saturno para a iminente morte de Kuma e Bonnie pelos pacifistas Mark III, estes clones do Kuma. Eu me chamo Matheus Joy Boy e esse é o projeto All Blue, que existe aí há mais de 11 anos. Vem pro Apoia-se que agora tudo depende dessa plataforma, tá bom? Ficamos 8 desses 11 anos focados no YouTube, 3 focados na Twitch e agora estamos focados no Apoia-se com conteúdos antecipados ou puramente exclusivos, tá bom? Com 5 contos mensais, você já ganha todos os conteúdos em pé de igualdade com quem manda 30, 50, 100. E aí, você, com sua consciência, escolhe como você pode ajudar o projeto All Blue e o Mateuzinho Joy Boy. Beleza? Temos ainda uma capa da Carrot fazendo um cozido pro Inuarashi e pro Nekomamushi. Tomara que não esteja tão quente para o Nekomamushi, né? Porque a língua do gato é mais sensível. Tá soando o alarme da Booster Call iminente, os marinheiros estão tudo alvoroçado, correndo por suas vidas, e a Doll, uma das vice-almirantes ali, pede urgência pro Saturno e pro Kizaru voltarem aos navios. Mas aí eles decidem permanecer em terra firme. Mas vão. O macaco amarelo é um absurdo, né? Ele tá sempre com aquela cara meio blasé, mas ele impressiona bastante, porque com uma palavra de autoridade e a sua moral, o cara faz valer a sua ordem e a sua presença. Só ele e Saturno aguentam ficar na ilha durante uma Booster Call. É muito impressionante. E por que eles decidem ficar? Para eles garantirem que Luffy, Vegapunk, Kuma e Bonnie não consigam escapar. É bem legal que eles têm consciência da construção de mundo de One Piece, de parâmetros de poder. Eles sabem que apesar de ser uma baita de uma Booster Call, com o dobro de navios, quase o dobro de vice-almirantes, um almirante, um astro ancião, 30 mil marinheiros, ainda assim, há chances de quem tá ali dentro da ilha fugir. Ora, a Robin é uma prova viva, e ela tá aí, inclusive. Então, Macaco Amarelo e o astro ancião Saturno juntos estão aí para garantir que ninguém fuja. Vegapunk começa a questionar o retrocesso de 100 anos. Interessante que ele coloca um número, né? Um retrocesso de 100 anos que é destruir Egghead. Afinal, ali é muita pesquisa reunida, é muita ciência reunida. O Vegapunk chega num ponto de desespero que ele implora pro Macaco Amarelo, mas o Kizaru finge não escutar. O conflito interno do Macaco Amarelo é uma parada maravilhosa da gente pensar sobre. A complexidade do Borsalino vem à tona nas expressões sutis que o Oda desenha pra ele. Ele parece sempre estar com a mesma cara, aquela boca dele meio desengonçada, os olhos meio, né? Tá com uma preguiça de viver ali, mas você vê umas nuances no comportamento, no jogo corporal do Borsalino. E aí, é muito interessante a gente pensar que ele agora deve estar raciocinando. Se é o Macaco Amarelo que a Marinha exige ou dá vazão aos sentimentos que o homem Borsalino possui. Humano ou máquina? O que é que eu vou escolher ser? Saturno tá cagando na cabeça. Ele tá mais preocupado em manter o status quo do governo mundial. E por isso que ele
não liga para a ciência e para os progressos que a ciência traz para a humanidade. E aí, falando em humanidade, o Saturno ainda revela que ele fez questão de mandar afundar um navio repleto de cientistas que tinha zarpado de Egghead no dia anterior. Faz até um paralelo aí com Ohara, né? A Booster Call de Ohara, onde o Sakazuki, bem antes de virar Cão Vermelho, mandou afundar o navio de pesquisadores de Ohara. Os mortos são os melhores para guardar segredo. Essa é uma frase do Saturno, é uma frase bem forte, mas que resume muito bem como os astros anciões pensam e agem. O Vegapunk até diz que os cientistas no navio não sabiam de nada, mas o Saturno quis garantir. Enquanto isso, Sanji dá uma de imediato, não querendo dizer que o Sanji é imediato do bando. No bando dos Chapéus de Palha, não existe esse posto oficialmente. No live action, pode até ter confirmado que é o Zoro, logo na primeira temporada, mas isso é coisa do live action. Vamos lembrar que o live action tem um ponto muito bom, que são os fãs ali trabalhando, porém tem uns pensamentos de fã alucinado. É só você ver que o Zoro, interpretado pelo McKennill, é mais o fã do Zoro do que o próprio Zoro em si. Então aqui no mangá, a conversa é outra. Então a gente desconsidera essas informações de live action, de databook, do que for. O comportamento aqui é que cada um dos membros do Chapéu de Palha pode agir como um imediato. Principalmente Zoro, Nami, Sanji, Franky e Jinbe. Sanji basicamente diz pro grupo do Franky entrar no foguete a vácuo, que vai levar eles lá pra Lab Phase, lá pra cima, no ovo, e aquele grupo do Franky se reunir com o grupo da Nami. E o Sanji ainda promete pra Bonnie que vai salvar o Vegapunk. A Bonnie tá preocupada com ele. E é muito legal nesse momento a gente ver que a Bonnie tá na forma adulta, com 24 anos, mas o Sanji não tá com o coraçãozinho nos olhos. Primeiro porque ele tá dando muito foco à sua concentração e capacidade de raciocínio, de planejar, dizer para aquele grupo ir para lá para cima enquanto ele volta para resgatar o Vegapunk. É uma situação tensa, é uma situação séria, mas ele sabe que ali há uma criança e, portanto, a gente não vê o Sanji taradão. Ponto pro Sanji e um ponto maior ainda pro Oda. E enquanto o Sanji se comunica com Nami, a gente vê as coisas pela ótica dela. Ela tá ali com o Chopper, o Sop, a Robin também, e eles estão nos fundos da Lab Phase. Eu achei bem legal que o Oda desenha o Punk Records de frente, a gente vê o ovinho aberto, né, com uma textura quadriculada, onde tá escrito Punk Records, mas os fundos é a parte de trás do ovo. Eu achei bem legal que ele, logo no quadrinho seguinte, já situa a gente, né, sobre essas direções aí. E a Nami fala pro Sanji que o Jinbe foi atrás do Zoro, que por sua vez está lutando com o Rob Lucci, para o Zoro não se perder caso aquele clash seja separado por algum evento, ou se o Zoro de repente até ganha do Rob Lucci, mas ele não sabe para onde ir. Então o Jinbe é de extrema importância. E é bem legal, né, que essa luta do Zoro, por mais que fique em off, ela tá durando. Porque eu acho que quando a gente vê o pós-Wano, a gente pensa no Luffy, no Zoro, no Sanji como muito apelões depois dos power-ups que eles receberam nas suas respectivas lutas. Contra o Kaido, contra o King, contra o Queen. Só que, da mesma maneira que a gente viu o Roronoa Zoro evoluindo ao longo de One Piece, em Wano, em Onigashima, Lucci, que é o adversário, que foi o adversário do Luffy em Enies Lobby, o Alter 7 Enies Lobby, lá no arco da CP9, o cara também evoluiu. Então, caramba, se o Zoro ele enfrentou lá o Kako, que pegando aquele parâmetro do Douriki, do Fukuro, né, a galera dá um golpe no Fukuro, ele consegue dar a medida da força, o Kako era basicamente metade do poder do Lucci. Então o Zoro tá enfrentando uma pedreira aqui. Interessante também a gente comentar da Nico Robin. E aí eu fico me perguntando se o Oda vai trabalhar trauma usando a Robin aí como um exemplo durante essa Booster Call. Porque já é a terceira Booster Call que a Robin presencia, em que ela tá na ilha. A primeira foi a de Ohara,
que foi responsável pela morte da sua mãe e de todas aquelas pessoas queridas, a destruição da sua terra natal, daquelas pesquisas que ela tanto amava. A segunda Booster Call, a de Enies Lobby. E que beleza, quando a Booster Call começou, ela já tava com esperança, ela já pediu pra viver, ela tava vendo que o bando do Luffy tava progredindo pra salvá-la, mas ainda assim reviveu a experiência, e agora uma terceira em Egghead. Então a Robin já pode preencher a cartelinha do bingo da tragédia. Achei um tanto quanto redundante por parte de estrutura de capítulo o Oda ter usado a Nami pra nos relembrar que o Vega Force número 1 foi destruído pelo Macaco Amarelo, pelo Kizaru. Porém, se ele fez questão de relembrar de novo em 2 quadrinhos, eu tô acreditando que é porque isso vai ser importante. Se eles estavam contando com o Vega Force pra ser o primeiro ponto de escapar da ilha e depois em um Cup the Burst do Thousand Sunny, eu tô acreditando que aquele robozão do subsolo não vai vir necessariamente pra dar um socão no Saturno, mas pra ajudar o Sunny, os Chapéus de Palha, o Vegapunk, Bonnie e Kuma a saírem da ilha em direção a Elbaf. Mas a gente tem que entender direitinho essa diretriz, porque é que o robô tá despertando, se esse realmente vai ser o objetivo dele, qual é o combustível dele, será que tem algo a ver com os bucaneiros? Eu lembro que durante o arco de Egghead a gente levantou a bola aqui sobre esse tal combustível, essa energia infinita que o Vegapunk tanto pesquisa. E apesar da ideia que eu lancei parecer um pouco esdrúxula, eu fico acreditando que esse combustível vem de sentimentos, como a criatividade. Eu acredito que, por exemplo, a criatividade enquanto um combustível material, imagina você transformar a nossa capacidade de imaginação em algo material que serve como um combustível para algo. No caso, a criatividade ficou para os frutos do diabo. E aí outros sentimentos podem ser transformados em energia, em combustível. Talvez seja essa a principal característica dos bucaneiros, de ter os seus sentimentos transformados em energia, para explicar porque o Kuma saiu do modo máquina para o modo humano, e também pode explicar também as diretrizes que esse robozão que estava aí no subsolo de Egghead recebeu para ele começar a agir. Enquanto isso, vamos pro núcleo do Brook. O nosso músico tá com a Lilith e ele, no melhor estilo do Homem de Gelo dos X-Men, congelou a pista de nuvens, então o Thousand Sunny tá deslizando. Boa, Brook! Ele só não sabe como frear. Então quando chegar lá em cima, o Sunny vai continuar voando. Tomara que já seja uma força de aceleração inicial para facilitar a fuga, né? Será que vai todo mundo pular pro Sunny ou o Sunny ainda vai parar para todo mundo se organizar? Pelo que tá acontecendo aí, eu acho que é melhor o Sunny parar para todo mundo se organizar, porque pro navio sair de lá com a galera ainda caindo depois que o Macaco Amarelo cortou o tubo a vácuo lá do foguete, ferrou, né? Mas bom, é sempre interessante você ver essa expressão do poder do Brook, né? Que pega o gelo do submundo. Eu até fico acreditando que esse tema do submundo deve ter chances de ser desenvolvido pelo Oda. Não sei se de uma maneira mais ampla ou de uma maneira puramente sutil. Fico me lembrando aí da coleção de capas do Brook pós-Sabaody, quando aqueles cultistas estavam tentando invocar Satã, e por conta do poder do Kuma, que separou o bando, o Brook foi parar exatamente ali onde eles estavam tentando invocar um demônio. E também tem o Zoro, após derrotar o King em Onigashima, que de uma maneira praticamente literal enxergou a morte. Então eu fico pensando, eu gosto de levantar esse debate aqui de novo, para não deixar ele perdido em apenas um vídeo, então é interessante a gente estar falando sempre, né? Será que o Brook é a chave para esse lado mais místico de One Piece e de repente o Brook pode até ser uma ponte para os Chapéus de Palha e outros personagens que os acompanham, como por exemplo agora o Dr. Vegapunk, conseguirem conversar com os mortos do mundo de One Piece? Não tô falando de um Edo Tensei de Naruto, tô falando apenas de uma ponte para conversa, psicografar. A Booster Call começa finalmente, a maior Booster Call de One Piece até o momento. Acredito até que da história da construção de mundo de One Piece, acho que a gente nunca viu uma Booster Call como essa. A gente pode até ter conhecimento através de um flashback de um ataque maior. A própria Mother Flame, dizimou o reino de Luluja
É muito maior que uma Booster Call, a Mother Flame. Mas eu tô falando aqui em parâmetros Booster Call. É a maior nessa organização de navios e vice-almirantes e pá, e toda a destruição causada, o objetivo é a maior que a gente vê. Só acho que o Oda pecou aqui porque ele apresenta mais um quadrinho em mais um ângulo de plano aberto de Egghead por trás dos navios. E as explosões do início dessa Buster Call tão absurda ficam ali perdidinhos, né, ali na frente. A explosão tá grande, mas nesse quadrinho ela tá pequena. Então, o Oda, ele fez tanto plano aberto de Egghead que eu acho que aqui ele poderia ter mudado o ângulo para valorizar mais as explosões do que os navios, certo? E aí, de novo, tem 30 pacifistas Mark III, 9 vice-almirantes, 20 navios de guerra ao invés de 10, um almirante, um astro ancião, e os prédios vão caindo e tal, e o Vegapunk vai ficando sem reação ao ver todo o fruto da pesquisa dele desmoronando. É então que o grupo do Franky, que estava lá no foguete a vácuo, é atacado pelo macaco amarelo. E detalhe, o macaco amarelo mirou no foguete, não foi só no túnel a vácuo, que ele poderia ter cortado o túnel mais em cima para quando o foguete fosse passar, cair. Mas não, você vê que até o foguete está cortado. Queria elogiar essa página pela quadrinização do Oda. Ele deixa esse efeito 3D mais por conta das onomatopeias, mas aqui ele fez o foguete saltar das páginas, né? Mas aí, gente, eu fico pensando, né, mais uma vez sobre o macaco amarelo, sobre o Borsalino. Parece que o homem Borsalino se perdeu em meio a essa missão do macaco amarelo, né? Ou será que o Borsalino é tão bom que ele mostra serviço pro Saturno não desconfiar dele, mas ele também mira direitinho para não matar ninguém. Tanto é que Atlas e Franky são projetados para frente, enquanto Kuma e Bonnie ficam mais para trás, né? Eu acredito que pode ser isso. E é como se o Borsalino, e aí eu quero falar o nome dele pra... Quando a gente fala do almirante humano, né? E quando a gente for falar do almirante máquina, aí a gente usa a alcunha de Kizaru ou macaco amarelo. Mas é como se o Borsalino tivesse empurrando a situação com a barriga. Tipo, pô, eu vou fazer esse povo ficar vivo até onde der, mas vai ter uma hora que não vai dar mais. E como o Oda é um exímio criador de tensão. Sabe aquele quadrinho gigante com o Kuma, todo mundo, Franky, Atlas, caindo e você vê os escombros de Egghead lá embaixo? Em cima desse quadrão tem vários quadrinhos, o Sanji correndo para poder resgatar Vegapunk, aí vê todo mundo caindo, os pacifistas um ao lado do outro, mirando, tudo isso acontecendo em vários quadrinhos bem recortadinhos assim um do lado do outro. Meu Deus, eles estão mirando ali no grupo do Franky enquanto o Saturno vai falando, então tudo isso vai sendo intercalado, a reação do Sanji, os pacifistas se preparando, a ordem do Saturno, enquanto o Saturno fala algo que mostra ao que veio o título do capítulo 1105. É o ápice da ironia. Você desperdiçou a sua vida para sua filha viver, ele se referindo à vida do Kuma, né? Então, você, Kuma, desperdiçou a sua vida para sua filha viver, e agora ela, Bonnie, sua filha, perderá a própria vida para os seus próprios clones. E aí a gente passa para uma análise mais minuciosa desse quadrão, né? Da galera caindo e você vendo tudo de cima para baixo. Observar esses escombros de Egghead, gente, de baixo para cima, os pacifistas Mark III, você só vê as luzinhas, e aí você conta 1, 2, 3, 4, meu Deus, uma já seria suficiente, mas são vários, é desesperador. Sanji, principalmente o Sanji, eu acredito, precisa fazer algo, mas também boto fé em Franky, Atlas, muito menos no Kuma, pelo estado que ele tá agora, a Bonnie, mas enfim, algo precisa acontecer, sem contar com quem tá chegando. Isso a gente vai falar já já, vamos especular. Façam suas apostas. Mas agora, nessa situação, o Sanji vai precisar fazer alguma coisa. Meu Deus. E notem que a Bonnie, que antes, quando a galera tava correndo, a Bonnie tava em cima do ombro do Franky. Agora ela foi agarrada de novo
pelo seu papai. E aí, pra quem pula Skypiea, eu só lamento, viu? Porque o Oda, ele tá com a escavadeira empurrando o lore desse arco esplêndido de aventura pra gente, na medida que o One Piece vai se aproximando do seu final. Skypiea tá sendo um arco cada vez mais forte quando você analisa em retrospecto para o momento que a gente tá agora, né? E lá, por que eu tô citando Skypiea? Porque a Robin, ela tava explorando as ruínas. O Oda é muito inteligente porque ele não coloca nenhum balão de pensamento. Você vai contemplando a Robin observando as ruínas de Skypiea e tal, procurando a cidade prometida de uma maneira introspectiva. Ela faz as anotações, não tem balão, não tem onomatopeia. Mas em meio a tudo isso que a gente observa da Robin, vemos texturas, entalhes nessas pedras, nessas ruínas de sol. Tem umas estátuas que mais lembram o Kuma. Tem um lábio protuberante e tal. Fico me perguntando se pode ser algo a ver com os bucaneiros. E no final do arco de Skypiea, quando o Luffy rouba as coisas lá que nem precisava, né? E eles vão pro Merry, o saudoso Merry, a gente vê mais uma dessas estátuas com os dentão e com os bracinhos, tipo, protegendo algo, abraçando algo. E lembra muito esse lance do Kuma, já no capítulo passado, quando ele abraça a Bonnie, e agora de novo, porque ele tava meio máquina, inerte. A Bonnie tá em perigo de novo, caindo, ele tratou de agarrar ela. Então, será que a característica maior dos bucaneiros, levantada aí pelo Vegapunk no capítulo passado, e baseado naquilo que eu falei sobre criatividade e outros sentimentos enquanto combustível, será que esse instinto de proteção é o que trazia essa humanidade, essa pulsão, que dava a força dos bucaneiros? Porque pensávamos que a principal característica da raça eram os atributos físicos, a força, mas a força física e tal pode ser uma consequência da principal característica, que é essa parada, né, do shonen da proteção, o shonen da fraternidade. São ideias um pouco cruas. Vamos esperar o Oda cozinhar pra ver o que é que vai dar dessa refeição que estamos projetando aqui, né? No finalzinho do capítulo, vemos Luffy, nosso Yonkou. É 3 bilhão. O cara é encontrado por uns minions da marinha enquanto tá todo estufado lá. Eu não aguento comer mais nada não. Vai! Você pensa em encontrar, ver uma cena dessa com a Big Mom, com o Kaido, e até com o Shanks, Barba Branca, Barba Negra, não tem, velho. Isso é o Luffy. É muito legal que o Oda, ele é muito bom em manter a essência do Luffy. A gente fica querendo que o Luffy amadureça. Isso acontece de uma maneira muito sutil. Porque essas principais características do Luffy que fazem a gente se divertir tanto enquanto a gente lê One Piece vão sempre estar lá. Não importa se ele é um pirata novato, um pirata notório, o Yonkou, o rei dos piratas, ele sempre vai ser esse Luffy aí. E aí, na minha primeira leitura, a galera observou, eu tava vendo esse quadrinho do Luffy, quando você passa pro último quadrinho, o Oda escondeu bem aí o gancho, hein? Porque às vezes você vai pra última página, ou até uma página dupla, você bate na página assim, o olhar e uou, já tá lá a surpresa, né? Aí aqui foi aquele plano de cima pra baixo, a galera tá caindo, lascou, ferrou e tal, olha o Luffy, isso aqui. Quando você vê, no último quadrinho, temos a revelação de que alguém chegou. Eles chegaram em Egghead, eles estão vindo, mas quem, gente? Bom, temos umas pistas iniciais. Afundou o navio da marinha, porém deixou o navio dos cientistas inteiro. Isso não quer dizer que necessariamente é alguém bonzinho, tá? E aí, como tá na capa desse vídeo, façam suas apostas. Vamos lembrar de uma coisa. O navio, um dos navios do bando do Barba Negra, chegou em Egghead no dia anterior, creio eu, com Lafitte e Catarina Devon, porque esses dois não estavam nem no grupo do Barba Negra que enfrentou o LOL, nem no grupo do Barba Negra que enfrentou o Garp e a Sword. Então eu acredito que Lafitte e Catarina Devon já estavam aí em Egghead e podem ter passado umas informações. Mas calma que eu não tô acreditando que foi só o bando do Barba Negra, não. E mesmo nesse caso, eu vou explicar aqui as motivações e também se é congruente o Barba Negra tá por aí. Mas tem muita especulação e elas começam agora. Vamos às apostas.
A primeira delas, a grande frota dos Chapéus de Palha. Apesar de eu ter falado ali, né, anteriormente no Barba Negra, vamos em ordem aí. Eu acredito que muita gente tá querendo vê-los, mas a gente precisa levantar questionamentos sobre a presença deles aí. Tipo, qual é o gatilho? Qual é a motivação? Porque eu sei que eles juraram fidelidade ao Luffy ali no pós-Dressrosa, mas cada um tá vivendo suas jornadas. Beleza que Bartolomeu é fã, mas os outros estão fazendo algumas outras coisas aí, né? Então, tem que ter uma motivação. Foram as notícias do dia anterior, porque a gente sabe que já tem gente comentando sobre o cerco da Marinha. A gente viu nos capítulos passados que tem uns civis com jornal dizendo, pô, tô preocupado com o Vegapunk, esse cerco da Marinha, mas todo mundo conseguiria, e todo mundo eu digo, o bando do Bartolomeu, o bando do Cavendish, o bando do Idel, o bando do Hayrodin, conseguiriam chegar em um dia todos juntos? Eu acho que pode ter sido até uma outra notícia que chegou para a grande frota dos Chapéus de Palha. Luffy e Yonkou conquistou a recompensa de 3 bilhões. Então imagina se eles se comunicarem, pô, bora fazer uma surpresa, bora se comunicar com o cara. E aí, enquanto já estavam convergindo até o Luffy, veio a notícia de Egghead e aí é que eles aceleraram o passo, né? Então, talvez eles tenham começado a se mover, essa expressão, né? Muitas cartas do Oda no final do ano, né? A grande frota dos Chapéus de Palha começou a se mover desde o final de Wano. Então eles já estariam indo de encontro. Ou talvez até eles estejam se movimentando, convergindo até o Luffy, desde antes disso, quando o Luffy apagou pro Kaido no começo de Wano. Eu não sei se vocês lembram, naquelas análises, capítulo 925, por aí, quando o Kaido dá-lhe no Luffy, ele apaga. Kaido ainda fica sentindo ali a presença dele, né? O hack dele, mas o Luffy tá apagadão e vai pra prisão. Eu até fiquei especulando que o Vivre Card do Luffy tenha começado a queimar. E isso vai fazer com que a grande frota dos Chapéus de Palha vá pra Wano. Daria tempo de ter chegado em Onigashima tranquilo. Mas o Oda não desenvolveu esse lado do Vivre Card. Eu queria até que ele desenvolvesse melhor os conceitos do Vivre Card, porque ali, papai... E o que o Luffy passou em Onigashima também, dele ter apagado 2 vezes pro Kaido. A primeira é aquela que ele volta com o Momonosuke. A segunda é que o cara lá, o Guernica, eu acredito o nome dele é esse, da CIP0, segurou o Luffy, aí vem o Guia 5 e pá. Então, ó, eu acredito que a grande frota pode ter já notado que tinha algo errado com o Luffy. Começaram a convergir, seguindo o Vivre Card dele... E estão indo pra Egghead porque sabem que eles estão lá pelas últimas notícias. Tá, mas a gente falou do Barba Negra, vamos desenvolver. Eu acredito que o bando do Barba Negra pode ter sido convocado por Lafitte e Catarina Devon, que estão escondidos em Egghead. Lembrando que Lafitte e Catarina Devon chegaram um dia antes, então eles podem ter se comunicado com Teach ou com o bando inteiro, né? Com os comandantes, né? Abalo Pizarro, Shiryu, Jesus Burgess, todo mundo. E, pô, imagina o que o Barba Negra pode ter em mãos. As plantas da Mother Flame, que o governo não queria destruir, mas agora, né, não quer colocar em risco a presença do Luffy, do Kuma, do Vegapunk no mundo, porque o governo mundial pode se ferrar, né? Mas, bom, imagina que o Barba Negra consiga obliterar parte daquela Booster Call, pegar as plantas da Mother Flame pra ele, né? O cara é oportunista, velho. E aí ele derrotou o Law, recebeu o comunicado do Lafitte e já pode ter se dirigido pra Egghead. De repente pode ter sido isso, velho. E lembrando, falando em Mother Flame, que eu tô preparando um vídeo, esse exclusivo dos apoiadores, sobre as origens dessa arma, tá bom? Eu prometo surpreender vocês. Então, falamos da grande frota dos Chapéus de Palha, falamos dos piratas Barba Negra. A minha terceira aposta seria a Cross Guild. Mas aí, novamente, quais as motivações? Será que a Cross Guild já fez alguma negociata com o bando do Barba Negra para pegar o Garp para eles? Porque a Cross Guild se trata disso, né? Eles dão grana e pegam os marinheiros para eles, né? Vivo ou morto, né? Então... O navio afundado, no final ali do capítulo 1105, ele
acho que a gente pode fazer a leitura de que ele foi cortado ao meio. E aí já seria uma obra do Mihawk, né? Eu acredito que a Cross Guild não encaixa tanto. Porém, tem um outro fator. Vocês lembram que a gente se emocionou bastante com o discurso do Bug, que proferiu a frase do Gold Roger. Pô, o One Piece tá lá, vamos pegar, saca? Então, será que o Bug inflamou os espíritos de Corsário, do Crocodile e do Mihawk? Foi meio que um sacode, né? Pô, e essa vida monótona aí de vocês, pô? Porque parece que o Crocodile e o Mihawk, quando você pega a Cross Guild como parâmetro, eles estavam tratando apenas de negócios, né? Então, talvez o Bug, tendo falado essas coisas pros homens dele, tenha dado um sacode nos espíritos do Crocodile e do Mihawk, e agora eles estão querendo ir pra linha de frente porque eles não querem deixar a marinha, o governo, fazer as coisas a bel prazer. Lembrando que isso era uma das motivações do Crocodile pra estar lá na guerra de Marineford. Ele tinha os ranços dele com o Barba Branca, mas ele também não queria deixar as coisas saírem como a marinha queria exatamente. A quarta aposta que eu trago aqui pra esse vídeo é o grupo dos revolucionários. Pô, tá na capa, muita gente tá especulando também, muita gente quer, mas é difícil, né? Bom, vamos começar pelo começo. A motivação, o Kuma. Então, é bastante crível eles quererem ir até o Kuma, então vamos pra Egghead, mas calma lá. O Dragon, no meio de um dos últimos capítulos, 1102, 1103, ele até pergunta pra onde o Kuma iria, ele faz essa pergunta pra Emporio Ivankov, pra onde o Kuma iria tendo recobrado a humanidade. Ivankov até diz, Mare Geoise, nem fala em Egghead, né, olha aí um problema. Mas bom, esse diálogo entre o Dragon e Ivankov pode ter sido o Oda dizendo pra gente sutilmente que, pô, vamos levantar as bandeiras e ir atrás do Kuma. Então ali ele tava perguntando, tava os outros revolucionários conversando ali atrás. Então, ó, pode ser que eles já estavam se preparando pra partir. Agora, o impeditivo. O bando dos revolucionários tá inteiro em Kamabaca, do outro lado da Red Line. A gente viu que o Kuma, em sua Fast Travel, precisou bater na Red Line pra poder ir pra Egghead. Então, pô, como é que os revolucionários, no paraíso, na primeira metade da Grande Rota, iria pro Novo Mundo em Egghead em um dia? E aí é que o Oda pode até fazer eles aparecerem, mas explicar o como. E aí poderia ter a ver com o poder do Dragon, de repente, né? Eu acho que é muito pertinente, tava no flashback do Kuma ali. Muita gente especula que o poder do Dragon, caso ele tenha um fruto, seja o vento. E eu acharia muito interessante você pegar uma parte toda subjetiva da temática da revolução aí, né? E a gente vislumbrar o conceito dos ventos da revolução, né? Através desses ventos da revolução, o Dragon lidera os seus camaradas para fazer a revolução em si, e aí poderia levar todo mundo para Egghead rápido no seu navio, o vento, Wind Grama, né? E seria uma baita chegada impactante. Você imagina, o capítulo 1106 tá passando lá e no final uma página dupla com o navio do Dragon chegando lá, né? Seria uma baita apresentação de chegada, né? Agora, como é que eles saberiam que o Kuma foi especificamente para Egghead? Será que os revolucionários colocaram algum chip, algum rastreador no Kuma com medo que ele pudesse não fazer o que ele fez, mas sei lá, na calada da noite ele sai andando e a galera perde ele. Então pode ser que eles tenham instalado um GPS no Kuma. Vamos a mais uma das minhas especulações e ela está na chegada do Shanks, porém eu não curtiria tanto. É mais crível do que alguns que a gente falou anteriormente, que por exemplo, o Shanks estava em Elbaf, né? Mas ele ir pra Egghead poderia resultar no encontro dele com o Luffy. E eu não acho que seria propício pra agora. Eu tô achando que inclusive esse encontro vai ser em Laugh Tale, tá? Mas aí poderia rolar algo que nem rolou no filme Red. Lutam juntos, porém separados. O Shanks ali no mar, numa batalha naval contra os navios da marinha, e o Luffy na parte de dentro da ilha, o Luffy escapando da ilha e o Shanks ficando do outro lado. Aí eu acho que poderia rolar. Uma outra especulação, uma outra teoria pra quem chegou, ficaria aí pros gigantes de Elbaf, sem o Shanks, sabe?
Especificamente, Hyrule, aqueles 5 gigantes que hoje, né, é um dos bandos inclusos aí na grande frota dos Chapéus de Palha. Então, poderiam estar por ali, perto e tal, mas eu não penso nem no Hyrule liderando, eu penso no Soul, ou Saulo, o gigante que encontrou a Nico Robin durante o seu flashback, né? Então, acredito que o Sol pode ter recebido algum pedido de socorro do Vegapunk, não sei. O que eu sei é que seria bastante simbólico o Soul salvar todos ali de uma Booster Call. Salvar a Robin de uma Booster Call, e eles sofreram tanto nas mãos da Booster Call de Ohara, né? Acredito também que poderia chegar aí Judge com Caesar Clown, mas não seria nada impressionante, na verdade, o contrário, né? Seria meio broxante chegar Judge e Caesar Clown, mas eles poderiam estar atrás das tecnologias de Egghead, né? E uma que eu acho, tipo, aleatória e impossível seria Mr. Chu e a galera da Newcomer Land, né? Acho difícil, né? Mas é o nosso coração pulsando pra ver o Mr. Chu novamente. E claro, tem aquela especulação chamada outro. Qual? Aí você me diz, tem algum que você acha que pode se encaixar, mas eu não falei aqui? Desenvolve aí nos comentários, pô! E ó, gente, vem pro Apoia-se que tá lindo, temos o grupo do Telegram, o conteúdo também tá sendo gerado nas conversas, né? Que a gente tá especulando, tá conversando sobre o One Piece, sobre mercado de jogos, sobre filme, sobre tudo, velho. Tá bem gostoso, chega mais e até a próxima.